Carta aos Hebreus. Até hoje não se tem a certeza de quem foi o autor da carta aos Hebreus. Sabemos que foi Deus, claro, que inspirou, mas não sabemos quem é o autor. Então, carta aos Hebreus, capítulo de número 10, está lá no finalzinho da sua Bíblia. Você que já achou, diga amém. Amém. Eu escutei ainda não achei não. Somos pacientes e vamos aguardar você achar a carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Vamos ler 2 versículos apenas, mas eu vou frisar só uma parte aqui deles, mas só para você entrar no contexto. Eu estou escutando ainda folhas se movendo. Então, Hebreus 10, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: portanto, não percam a confiança de vocês, ou não percam a fé de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Amém? Na versão antiga que nós usávamos, a revista atualizada, esse mesmo texto do versículo 36 que diz assim: com efeito, por isso que eu botei necessidade, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nesta manhã e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Ministra essa palavra aos nossos corações e que nós saímos daqui transformados pela manifestação do teu poder através da pregação da tua palavra, que caia por terra do espírito contrário, Deus. Que o Senhor também jogue por terra as resistências dos nossos próprios corações, para que essa mensagem, esta semente da tua palavra possa cair num terreno fértil e dar muitos frutos para a honra e glória do teu nome. É que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. No domingo passado, querido, o pastor Roberto estava aqui ministrando a palavra de Deus nos nossos corações, e ele falou sobre a igreja de Éfeso, a carta que foi enviada pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E ele pregou sobre a carta de Éfeso, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1 mesmo até o versículo 20. Então eu estava pensando aqui, olhando para a igreja de Éfeso. Se você for olhar, a igreja de Éfeso, ela começou lá em Atos capítulo 19, em que o próprio Paulo foi o fundador da igreja. O próprio Paulo foi o que iniciou o trabalho ali, foi ele que iniciou a fundação da igreja. E a igreja de Éfeso, ela começou de uma forma muito especial, porque Paulo passou por aquele lugar e ele não estava pensando em ficar ali, mas devido a tudo aquilo que Deus foi fazendo ali, a Bíblia nos mostra que Paulo ficou ali por aproximadamente 2 a 3 anos, e vai nos dizer que ele ficou ensinando diariamente a palavra de Deus numa escola que tinha na cidade de Éfeso, a ponto de toda a circunvizinhança, não só de Éfeso, mas de toda a Ásia, terem ouvido a palavra de Deus. E o início do ministério de Paulo ali, da igreja de Éfeso, foi um início muito tremendo, queridos. Foi um início poderoso, foi um início de glória, porque, não sei se você lembra, mas Paulo chegou ali e aquelas pessoas, elas tinham ouvido falar do batismo de João Batista, mas ainda não haviam ouvido nem que Jesus tinha vindo. E aí o apóstolo Paulo pergunta: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Aí eles olham: nós nem sabíamos que tinha isso aí. E Paulo então prega para eles o Evangelho acerca de Jesus, ora por eles, e ali eles são batizados no Espírito Santo. Então começa a igreja com uma manifestação de poder, com o derramamento do Espírito Santo. Paulo começa ali com o ensino. Imagina você ter o apóstolo Paulo ensinando todos os dias a palavra de Deus por 2 anos. Então foi uma igreja que teve um grande investimento do apóstolo Paulo, um grande investimento de tempo, de ensino, de dedicação, de esforço em pregar o Evangelho para eles, em formatá-los segundo a palavra de Deus.
Além disso, a palavra de Deus começou a permear toda a sociedade. Não quer dizer que todos converteram, mas a palavra de Deus começou a agir naquele lugar, a transformar situações, as pessoas terem contato com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Nesse mesmo texto, no versículo 11, me chama a atenção, de Atos 19 ainda, porque a Bíblia fala que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Se isso fosse no português, seria uma redundância escrever isso. Não sei como é no grego, que foi escrito o texto, mas no português é uma redundância. Porque milagre já é algo extraordinário. Milagre já é algo que a gente não pode reproduzir. Milagre já é algo maravilhoso. Então imagina o que Deus fazia através das mãos de Paulo para ser um milagre extraordinário. Imagina como é que era aquela igreja, queridos. Paulo sendo o pastor dela, pregando, ensinando, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, o evangelho crescendo na cidade, milagres extraordinários acontecendo. No versículo 12 vai nos dizer que os lenços e as roupas de uso pessoal de Paulo, as pessoas levavam, e quando se colocasse sobre o enfermo era curado, se colocasse sobre o endemoniado, os demônios saíam. Olha só que igreja poderosa, queridos. O Espírito Santo descendo, milagres extraordinários, expulsão de demônios, cura de enfermos. Versículo 17 de Atos 19 ainda vai nos dizer que naquele lugar a palavra de Deus crescia e o nome de Jesus era engrandecido. Imagina uma igreja, queridos, em que o texto vai nos dizer que Paulo, por pregar naquela localidade, as pessoas vinham e por livre e espontânea vontade começavam a se arrepender e confessar os seus próprios pecados. Ao ponto de, na praça de Éfeso, as pessoas que serviam outras religiões pegavam os seus livros, pegavam os seus pergaminhos e colocaram no meio da praça de Éfeso e começaram a atacar fogo e dizendo, renunciando às práticas passadas e se entregando ao Evangelho. Sinais de arrependimento, de transformação de vida, de mudança de caráter. Que igreja poderosa, que início maravilhoso. Que fé aqueles irmãos estavam demonstrando. E no versículo 20, para a gente concluir essa introdução, no versículo 20 ainda diz que a palavra do Senhor crescia e crescia poderosamente. Então era uma palavra que estava agindo naquela igreja, não só na igreja, mas estava transformando a igreja, transformando a sociedade em Éfeso. Não podemos nos esquecer que na cidade de Éfeso havia uma idolatria muito forte. A Diana, uma deusa conhecida como a Diana dos Efésios, era a padroeira da cidade. E mesmo com toda essa oposição, a palavra do Senhor crescia e crescia poderosamente, porque nada nem ninguém pode impedir a palavra de Deus de crescer, nada nem ninguém pode impedir a palavra de Deus de prevalecer. Não tem sociedade, não tem estratégia maligna, não tem estratégia mundana que possa paralisar o poder da palavra, porque Deus ele fala e Deus ele cumpre. Diga amém. Então nós vemos um início poderoso ali. Sinais, prodígios, milagres. Então, a gente pula para Efésios capítulo 5, que foi o texto que nós ouvimos na semana passada. Como é que uma igreja sai disso e chega para Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo dizendo que não haja prostituição entre vocês, que vocês não falem mentira uns aos outros, mas que haja verdade, que vocês não se embriaguem com vinho. Então quer dizer, é uma igreja que começou bem, no poder, a palavra prevalecendo, transformação de vida, arrependimento, mas de repente essa mesma igreja, embora Paulo não estivesse mais presente ali, mas ainda estava vivo, ainda estava cuidando da igreja, ainda estava observando a igreja, ainda era o pastor da igreja. Então, como que uma igreja sai desse início poderoso, tremendo, cheio de glória, e vai para uma igreja em que Paulo tem que dizer para eles não viver na prostituição, não adulterar,
os outros, não enganar, não entrar em site pornográfico. Como é que a gente sai de uma coisa para outra? Não cobiçar a mulher dos outros, não se embriagar, não encher a cara, não usar drogas. Como é que eles saíram do início poderoso, que eles estavam confessando seus próprios pecados, renunciando às feitiçarias, e de repente Paulo tem que escrever uma carta: olha, vocês começaram bem, mas eu estou ouvindo aí que tem alguns ruídos aí no meio de vocês. Eu estou ouvindo que vocês estão vivendo e vocês estão parecendo mais mundanos do que filhos de Deus. Então eu tenho que lembrar vocês, lá no capítulo, versículo 1 diz: andem como filhos de Deus, amados, não como filhos do mundo. O que aconteceu nesse meio caminho, queridos? De um início tão poderoso, tão abençoador. Se alguém reclama, não vou falar isso não. De um início tão poderoso, tão abençoador, para Paulo ter que fazer correções tão drásticas na igreja. Imagina, Paulo tem que escrever: não despertem para os pais, tem pais aqui nessa manhã, não despertem os vossos filhos a ira. Ou seja, tinha pai lá que estava meio que provocando os filhos. O ambiente familiar estava meio confuso ali, ao ponto de Paulo ter que corrigir: a mulher seja submissa ao marido, o marido ame a sua esposa. É nesse contexto que Paulo está escrevendo. Como é que eles saíram de um ponto para o outro, querido? Porque faltou perseverança. Perseverança em seguir a mensagem do Evangelho. Perseverança em permanecer naquilo que nós recebemos. Perseverança em manter um padrão de obediência e fidelidade ao Senhor, mesmo ao passar do tempo. Por isso que o texto diz, eu fiz questão de colocar aí no título, necessidade de perseverança. Precisamos perseverar. Precisamos perseverar em seguir ao Senhor. Precisamos perseverar em continuar no nosso caminho com Deus. Existe uma experiência que é muito contada. Se você pegar um sapo e jogá-lo diretamente numa panela de água fervendo, ele prontamente percebe a temperatura da água e ele pula, ele foge. Mas se você pega um sapo e coloca ele numa água, dentro da panela, com uma água fria, mas você vai esquentando aos poucos, ele não percebe que aquilo está aquecendo. E ele vai morrendo e cozinhando dentro da panela sem perceber. Se a gente não persevera, queridos, a gente vai sendo cozinhado na panela que é este mundo, e sem perceber, a gente vai cometendo concessões. A gente vai cometendo concessões. E a gente vai cometendo concessões. Até que quando a gente olha para a nossa vida no espelho, a gente não vê mais diferença nenhuma entre nós e o mundo. A gente não vê mais diferença nenhuma entre o crente e o não crente. A gente olha para os jovens do nosso tempo e a gente não vê diferença nenhuma. Os jovens do mundo ficam, têm relações sexuais fora do casamento, e os jovens da igreja? Eu vi um também bem baixo. Obrigado pela sua honestidade, querido. A gente vê casamentos no mundo, o cara adultera, a mulher adultera. E na igreja? Tem adultério na igreja, querido? Não, imagina, não tem não. Comportamentos de homens, querido,
pornografia. Ainda mais agora no celular. Será que o irmão que está do celular pegar teu celular e olhar a galeria de vídeos, será que ele vai encontrar algum vídeo comprometedor? Não precisa responder não, minha irmã, mas é só para a gente pensar aqui, por favor. Eu também não quero que os irmãos peguem na mentira, isso é só um pecado. Eles dizem, não, pastor, no meu não tem isso não. Bom, e aqui não estou falando só para homens não, tá? Antigamente, questões pornográficas estavam ligadas só ao nicho masculino. Mas hoje em dia, pesquisas mostram que há um aumento na população feminina também consumindo material pornográfico. Então não estou falando só para homem não. A pornografia tem entrado em nossa sociedade. Então se essas coisas se nomeiam entre nós estamos muito distantes, querido. Será que Jesus assistiria um vídeo pornográfico? Jesus adultera, querido, ou ele é fiel à sua noiva, que somos nós, a igreja? Então, Paulo aqui estava observando aquele comportamento da igreja e Deus estava usando ele aí, volta para o caminho certo, volta para onde vocês começaram, volta para ser aquilo que Jesus chamou vocês para serem e perseverem nisso. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Quer aplaudir? Aplauda ao Senhor. Então aqui no texto, só para contextualizar você, na carta aos Hebreus estava acontecendo algo muito semelhante. Diante das perseguições da vida, eles estavam pensando em voltar para o judaísmo. E aí Deus usa o autor aos Hebreus para dizer, não voltem ao judaísmo, mas perseverem. Há necessidade de perseverança, que vocês perseverem em seguir ao Senhor, que vocês perseverem no Evangelho, que vocês perseverem na fé que vocês receberam de Cristo. Amém. Então nessa manhã, queridos, precisamos perseverar. Hoje nós vivemos um tempo muito difícil, em que a gente não persevera em quase nada. A nossa geração hoje, cada vez os mais novos, as crianças de hoje, você percebe que elas têm uma grande dificuldade de manter o foco, de perseverar em algo que fazem. Mas apesar disso, queridos, ainda se faz necessário perseverança. O Evangelho não mudou, Deus não mudou, e nós precisamos então aprender, retomar a perseverança em nossas vidas. Talvez nessa manhã você possa ter chegado e ter tido um início promissor no Evangelho, glória a Deus. Talvez hoje você olhe para a sua vida no espelho que é a palavra do Senhor, amém? E você está examinando e Deus está te revelando, não é o pastor que está te revelando não, é Deus quem está te revelando pela palavra. Você precisa fazer alguns acertos, você está seguindo um caminho de morte, você está aí vivendo, dormindo e morto e achando que está vivo, e Deus está te encontrando com a palavra nesta manhã dizendo, desperta tu que dorme. Você está sendo encontrado com a palavra de Deus nesta manhã dizendo, essa vida de religiosidade não está te levando a nada, você está só vivendo uma capa de crente, mas Jesus quer que você viva e tenha vida em abundância. Então larga essa vida errada, volta para o caminho certo, porque ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você, ainda há uma porta aberta no céu de Jesus para as nossas vidas, para que possamos receber aquilo que Deus tem para nós. Temos necessidade de perseverança, queridos. Não tem como. Precisamos perseverar. E dentro desse texto ele fala de uma coisa que a gente só alcança com perseverança. Promessa. Ele diz aí, tem necessidade de perseverança. Ou vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Eu só alcanço promessa de Deus se eu perseverar. Por quê? Porque entre o tempo do anúncio da promessa e o cumprimento tem um tempo, tem um intervalo. E nesse intervalo preciso perseverar e permanecer fiel ao Senhor e em fé até que aquilo se cumpra.
Por que muitas pessoas hoje não vivem mais as promessas de Deus? Será que Deus passou a ser mentiroso? Obrigado pelo seu não. Deus não é mentiroso. Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia ou se arrependa. Mas por que, queridos? Deixamos de perseverar. Deixamos de continuarmos firmes com a fé de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, nesta manhã, quem aqui tem promessas de Deus ainda? Quem aqui se lembra, pelo menos, de alguma promessa que Deus já te fez e ainda não cumpriu? Deus está dizendo nesta manhã, meu filho, minha filha, se você se lembra, quanto mais eu, que nada esqueça daquilo que eu falei. Eu continuo crendo nessa palavra, eu continuo trazendo essa palavra como verdadeira sobre a sua vida, e eu continuo tendo disposição para realizar tudo aquilo que eu falei, mas persevera no caminho, persevera na fidelidade, persevera na fé, porque aquilo que eu prometi eu vou cumprir, diz o Senhor. Precisamos perseverar, queridos. Precisamos perseverar, porque só quem persevera tem resposta de oração. Amém. Romanos 12:12. Na oração sejam perseverantes. E aí, pensando nessa mensagem, eu me lembrei de Atos capítulo 2, em que ali aparece 2 vezes perseverança. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações, e perseveravam unânimes no templo. Então, para eu ter resposta de oração, para eu viver uma vida de milagres, eu preciso perseverar, querido. Porque entre o tempo do pedido e o tempo da realização, também tem um intervalo. Nessa manhã, talvez algumas pessoas estejam aqui desistindo de orar já. Talvez algumas pessoas estejam pensando, orar para quê? Orar não serve de nada, nada acontece. Nada muda através da oração, meu irmão. Quando nós oramos, a primeira coisa que muda somos nós mesmos, e o nosso próprio coração é transformado. Então talvez você olhe para o lado de fora e não veja que nada mudou. Mas se você olhar pelo lado de dentro, você vai ver que você já não é mais a mesma pessoa por causa do seu contato com Deus através da oração. E Deus está dizendo para você nesta manhã, eu já estou transformando a sua vida. E persevera, meu filho, persevera, minha filha, porque aquilo que eu já estou fazendo do lado de dentro, eu vou também fazer do lado de fora. E vou operar até milagres extraordinários através da sua vida e nessas circunstâncias que você está orando. Então não desista, mas persevere em oração. Diga para o seu irmão, amanhã eu quero te ver aqui na segunda-feira de oração, hein? Persevera na oração, persevera no culto. Para outra coisa que a gente tem necessidade de perseverança aqui, é para frutificar. Na parábola que Jesus ensinou sobre o semeador, no texto que Lucas escreve, ele vai nos dizer que a semente que cai na boa terra é uma semente que ela prospera, e essa pessoa que faz assim, ela dá muitos frutos com perseverança. Para eu frutificar, eu preciso perseverar aqui. Assim como um semeador que semeia algo, e ele tem que perseverar, regando, cuidando daquilo ali até que cresça, nós também precisamos perseverar, queridos. E aqui eu queria que a gente pensasse sobre algo. Qual é o fruto que Deus espera como resultado da palavra de Deus que foi enxertada em nós, semeada em nós? Porque a semente é a palavra. Então qual é o fruto que a palavra de Deus germinada em mim, Deus espera que saia? Qual é o fruto que Deus espera? O fruto que Deus espera, se o que foi semeado é a palavra, o fruto que Deus espera é que a imagem e o caráter de Deus sejam restaurados na minha vida.
Então o fruto que ele espera que saia e que apareça é de uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Ou seja, santificação. O que é santificação, querido? É cada vez mais o meu caráter ser moldado pelo caráter de Cristo. É cada vez mais o Rafael ter a imagem e semelhança de Deus restaurada na vida dele. Então não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com costumes, não tem a ver com essas coisas exteriores, mas tem a ver com um fruto de uma transformação interior. Então nessa manhã, eu preciso, querido, perseverar nisso. Eu preciso perseverar no trabalho da santificação. Eu preciso deixar que a palavra de Deus transforme a minha vida para que cada vez mais Cristo seja visto em mim. Alguém mais pode dizer amém, além desses dois que falaram? Isso é uma obra de Jesus nas nossas vidas, querido. Muito mais do que te enriquecer, muito mais do que te dar uma casa própria, embora essas coisas sejam muito boas. Mas Jesus quer transformar o caráter nosso na semelhança do dele. Aleluia. Então nesta manhã, isso é um trabalho, queridos, que não acontece da noite para o dia. Enquanto estivermos vivos nesta terra, Deus vai estar trabalhando e transformando as nossas vidas, amoldando o nosso caráter e a nossa vida à imagem e semelhança de Jesus. Então, se você tem 10 anos do Evangelho, esse processo está em operação. Se você tem 1 ano de Evangelho, esse processo está em operação. Se você tem 50 anos de Evangelho, esse processo não parou. Ele continua em operação nas nossas vidas. Ele é crescente, querido. Então, voltando lá a Éfeso, era para eles estarem muito mais espirituais e crentes do que estavam, quando na realidade eles regrediram e voltaram a andar como o mundo andava. Então nessa manhã Deus está dizendo para nós: persevere na santificação, meu irmão. Aquilo que era errado quando você se converteu não se tornou certo agora. Continua errado. Nós é que às vezes vamos diminuindo o nosso padrão. E Deus está dizendo: não é para diminuir o padrão, não. É para manter o padrão de Jesus na sua vida e manter esse padrão até o dia que você for levado para a glória, para o arrebatamento. Então nessa manhã, meu irmão, você já é santo, mas você está sendo santificado. Você já é santo, mas o caráter e a imagem de Deus nas nossas vidas está sendo transformada e gerada dia após dia. E isso só acontece se a gente perseverar, queridos, se a gente permanecer, se a gente não desistir. Uma outra perseverança, e essa também foi o Senhor Jesus quem falou, Lucas, quando ele trata do Sermão do Monte, quando ele trata do sermão profético de Jesus, em que ele faz o anúncio dos últimos tempos, ele anuncia lá que aquele que é na perseverança que vocês alcançarão a vossa salvação. Obrigado pelo seu amém tímido, mas ainda assim cheio de fé. Para nós, queridos, a carreira cristã ela é comparada a uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E uma corrida de 100 metros se ganha na explosão muito rápido. Mas a corrida de maratona se ganha na perseverança e você continuar caminhando e caminhando até chegar à linha de chegada. Então nós precisamos perseverar, queridos. Porque os que serão salvos não serão aqueles muito talentosos. Os que serão salvos não serão os mais bonitos. Graças a Deus, né? Os que serão salvos não serão os mais necessitados. Os que serão salvos não serão aqueles que passarão pela igreja em algum momento da vida deles.
Mas os que serão salvos serão aqueles que tiveram um encontro com Cristo e nunca mais saíram dos pés dele. Aqueles que tiveram um encontro com Cristo e não largaram a Cristo por mais nada, nem por mais ninguém. Aqueles que tiveram um encontro com Cristo e permaneceram ali, mesmo depois de seus pecados, mas permaneceram ali se arrependendo, pedindo perdão, se convertendo. Aqueles que permaneceram aos pés de Cristo, mesmo quando não tiveram respostas. Aqueles que permaneceram aos pés de Cristo, mesmo quando as coisas não deram certo, não aconteceram como eles esperavam. Aqueles que permaneceram aos pés de Cristo, mesmo quando Cristo disse não, larga esse pecado daí, mas eu permaneço aos pés de Cristo, porque eu prefiro Cristo do que o pecado. Aqueles que permaneceram aos pés de Cristo, mesmo quando o mundo tentou os seduzir, mas eles rejeitaram tudo aquilo que o mundo tinha a oferecer, para permanecer aos pés de Cristo. E são esses que perseveram, são esses que permanecem até o final, que Jesus virá buscar, irá levá-los para a salvação. Então nessa manhã, meu irmão, você está de parabéns. Mais um domingo você está na casa de Deus, mais um domingo ouvindo a palavra de Deus, mais um domingo adorando ao Senhor. Você está perseverando, você está num bom caminho para salvar a sua alma. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Preste atenção aqui, querido. O contexto de Lucas 21 ou Mateus 24, que fala o mesmo sermão, era um contexto de engano. Porque Jesus fala de falsos profetas e um falso evangelho. Então havia falsos ensinadores. E se havia falsos ensinadores, existiam também os falsos seguidores. Então não era só que tinha falso profeta, tinha falso crente também. Era um contexto de guerras e rumores de guerras. Era um contexto que a Bíblia vai nos dizer, as novas versões, usa até a palavra epidemias. Era um contexto de brigas até entre famílias. E é nesse contexto que Jesus nos orienta a perseverar pela nossa salvação. Estamos vivendo tempos difíceis, que aqui tem falsos ensinadores? Tem. Estamos vivendo tempos difíceis que pessoas pregam uma coisa, mas vivem outra. Pregam uma coisa para os outros, mas para ela pregam um outro evangelho. Tem isso. Tem falsos crentes hoje em dia. Pessoas que colocam até a Bíblia debaixo do braço, uma camisa bonita, até terno, mas que são lobos em pele de cordeiro. Tem isso no nosso meio hoje? Tem, meu irmão. Eu sei que você está com medo de falar, mas eu digo, tem sim. Tem guerras e rumores de guerras. E não é só na Rússia não, tem guerras aqui no Brasil. Tem guerra política aqui entre um partido e outro, e a igreja no meio disso aí guerreando, numa guerra que nem é dela. Diga amém, porque tem sim. É no meio disso tudo que Deus fala, seja fiel. Persevera em servir ao Senhor. Persevera em seguir ao Senhor. Persevera aos pés da cruz, meu filho. Persevera aos pés da cruz, minha filha. Não se deixe escandalizar. E que o jeito errado dos outros viverem não afete o jeito certo que você está buscando viver na presença do Senhor. Se os outros não estão perseverando lá fora ou até aqui dentro, é problema deles. Eu vou perseverar. Se eles não querem ler a palavra de Deus, é problema deles. Eu vou ler. Se ninguém quer mais orar, eu ainda vou orar, vou estar no culto de oração, vou estar clamando, vou estar buscando a Deus, porque eu vou perseverar. Alguém mais aqui vai perseverar junto comigo? Então diga, eu também vou perseverar. Amém, meu irmão? Persevera, meu irmão. Aplauda o Senhor. Persevera, meu irmão. Ninguém está mais vivendo o evangelho, pastor. Deixa de besteira. Isso é com eles lá, meu irmão. Eu vou perseverar. Ah, mas vão me chamar de santarrão. Eu quero saber o que Jesus vai me chamar. Ele vai me chamar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Ou ele vai me chamar, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu prefiro ser ouvido chamar de santarrão ali fora, mas Jesus me chamar de bendito do Pai, quer dizer, o Pai fala bem de mim, do
do que o mundo me aceitar e me aplaudir. E quando eu chegar diante de Deus, ele dizer: eu não te conheço e não te aceito. Eu não quero ser aceito pelo mundo. Eu quero ser aceito por Cristo. Eu quero ser aceito por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, que é a única forma que nós somos aceitos. E é nesse contexto de Lucas 21, de brigas, de contendas, nós estamos num culto missionário, em que Jesus fala: persevera e persevera na pregação do Evangelho. Esse é um tipo de mensagem que em muitas igrejas não é mais pregado, querido. Esse é um tipo de mensagem que em muitos lugares não se aceita mais. Até as legislações aí, eu estou nem preocupado se alguém assistir aí um juiz querer me prender, aí Deus me defende. Precisamos perseverar na pregação do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Porque, como diz o apóstolo Paulo, eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu ainda creio no poder do Evangelho. O Evangelho genuíno. As filosofias, as mentiras que os homens estão pregando, isso não muda nada, só acrescenta conhecimento. Mas o Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para transformar. E ele ainda transforma. Tem pessoas aqui que já foram transformadas pelo Evangelho. Você olha para a sua vida hoje e fala: eu era diferente, pastor, hoje eu estou uma outra pessoa. Graças a Deus por isso, meu irmão. É o poder do Evangelho verdadeiro e genuíno que ainda opera neste tempo. Então vamos perseverar. Eles não querem mais ouvir do Evangelho, não importa. Eu vou pregar o Evangelho. Quem vai pregar o Evangelho junto comigo, diga amém. Amém. Para eu concluir essa mensagem, eu preciso te dar uma informação. Porque eu falei para você ter perseverança. Mas aí você me pergunta: como, pastor? Como é que eu vou ter perseverança? Aí eu sou obrigado a te dar essa informação. Como é que a gente tem perseverança? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3, eu vou citar para você, mas se quiser abrir, você pode abrir. Romanos 5, 3, ele diz assim: a tribulação produz perseverança. Eu só ouvi um aleluia, porque você sabe que é difícil. A perseverança produz a experiência a esperança. E a esperança não confunde, não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. A tribulação produz perseverança. É difícil falar aleluia, eu sei, mas aí a gente entende um pouco do porquê a gente passa por tribulação. Pastor, só estou passando por luta. Deus está te ensinando, meu irmão, a ser perseverante. E um outro texto, que é Tiago, capítulo 1, você conhece de lá: meus irmãos, tem motivos de grande alegria, não é pouca alegria não, é grande alegria, o passagem por várias e muitas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Então, duas coisas produzem perseverança: tribulação e prova de fé. Tua fé tem sido provada, meu irmão? Tem sido atribulado, minha irmã? É Deus trabalhando isso em nós para a gente aprender a ser perseverante ou a ser mais perseverante mesmo diante das situações e circunstâncias que enfrentamos. Então, nessa manhã, persevera, meu irmão. Amém. Está tudo bem? Persevera. Está tudo mal? Persevera. Estamos vivendo um tempo complicado no mundo. Vamos perseverar. Vamos ser sinceros.
Estamos vivendo um tempo complicado até dentro da igreja, dentro do evangelho, dentro, entre aspas, da nossa convivência aqui do reino de Deus. Tem sido um tempo complicado do povo de Deus. Você que é crente há mais tempo até do que eu, sabe que antigamente o povo de Deus estava mais firme. É um tempo complicado hoje? É. Mas ainda assim o lugar da salvação ainda é dentro da igreja. Ainda assim o lugar da bênção ainda é dentro da igreja. Ainda assim o lugar da comunhão com Deus ainda é dentro da igreja. Persevera, meu irmão. Persevera, minha irmã. Persevera em seguir ao Senhor, porque é na perseverança que nós seremos abençoados por Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Com essa palavra no seu coração, quero convidar vocês a colocar de pé. Eu quero fazer, não esqueci da oferta, não, vou pedir. Mas antes eu queria fazer uma oração por nós. Feche seus olhos aí. Você ouviu muitas coisas. A palavra hoje foi como um espelho para nós, para que a gente pudesse se examinar. E diante da palavra, talvez alguma coisa que mexeu com você aí. E se mexeu com você, meu irmão, o intuito da palavra de Deus não é nunca nos acusar. O acusador é o outro. A Bíblia fala que o trabalho do Espírito Santo não é acusar, mas é nos convencer dos nossos pecados. Se algo mexeu aí, é o Espírito Santo dizendo: ei, você precisa mudar. E aqui a gente falava isso na nossa aula da Escola Bíblica Dominical, ainda agora, ali em cima. Deus não quer que você dê justificativa nesta manhã. Deus não quer desculpas. Uma vez eu li de um pastor dizendo, ele comentando aquele texto de Isaías que diz que as nossas justiças para Deus são como trapos de imundícia, são como papel higiênico, para você entender melhor. Mas preste atenção no que o texto diz: se as nossas justiças, imagina as nossas injustiças, o que são para Deus. Se a nossa justiça é como papel higiênico, imagina as injustiças. Então Deus não quer que você se explique. Deus não quer que você justifique ou dê desculpas. O que Deus quer nesta manhã de cada um de nós é que a gente se arrependa. Que a gente tenha uma mudança de mentalidade e de prática com relação a esse pecado. Que a gente tenha uma mudança de mentalidade e prática com relação a essa ação que eu estou tendo. O que é uma mudança de mentalidade e de prática? Primeiro eu vou mudar minha mentalidade. Isso que eu estou fazendo é errado. Não posso ficar na internet assistindo pornografia. Isso é errado. Ah, mas todo mundo faz. Mas é errado. Diante de Deus é errado. Não posso ficar roubando, pegando o que não é meu. Ah, mas ninguém está vendo, a pessoa não vai nem perceber. Mas isso é errado, não é seu. Uma mudança de mentalidade. E depois uma mudança de atitude. Talvez você vai ter que fazer algumas mudanças. Por exemplo, se eu tenho dificuldades nessa área de pornografia, eu não vou ficar na frente do computador de madrugada sozinho. Ou vou chamar minha esposa, vou chamar alguém, ou vou sair da frente do computador, vou ficar na frente do computador se for fazer algo produtivo. Mudar a atitude, querido. Porque se eu não mudo a atitude, eu vou continuar com as mesmas práticas. Ah, eu quero parar de beber, de me embriagar, mas você está cheio de bebida dentro de casa. Joga essas bebidas fora, tira isso daí. Porque se essas bebidas continuarem aí, ah, eu estou com um amante, meu irmão, então apaga o telefone dela. Não liga mais, não entra mais em contato. Muda até o teu telefone se for preciso, para que ela não tenha também o teu contato, não fique ligando. Agora, se a gente ouve uma mensagem dessa,
Ah, é verdade, adultério é errado, mas eu continuo com o telefone dela, continuo atendendo, continuo me encontrando, vou acabar adulterando. Não, Pai, essa é uma manhã de transformação, essa é uma manhã de milagres também, porque milagre não é só cura, milagre não é só libertação de demônios, mas milagre também é arrependimento e transformação de vidas. Perdoa os nossos pecados, Pai. Derrama Teu Espírito sobre nós e nos convence dos nossos pecados. Derrama Teu Espírito sobre nós e traz um genuíno e verdadeiro arrependimento aos nossos corações. Nós estamos aqui nesta manhã para examinar as nossas vidas e voltar para a imagem e semelhança de Jesus. Voltar para o plano inicial. Voltar para o centro da Tua vontade. Abençoa nós como igreja, Pai. Eu não quero saber sobre as outras igrejas. Nós não temos responsabilidade sobre as outras igrejas. Mas que na igreja Nova Vida do Catete nós possamos viver genuinamente o Evangelho que Jesus ensinou e pregou. Nos ajuda, Pai, a perseverar neste tempo tão difícil que temos vivido, diante das circunstâncias que cada um vive. Nos ajuda a perseverarmos na fé, na fidelidade, na santificação, para que nós possamos agradar ao Senhor. E no dia que o Senhor vier nos buscar, nós possamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.